Agora o 107 Podcast está sensacional. Assim, o assunto vai render, tem muita coisa para a gente conhecer, conversar com amigos super interessantes. Eu tenho certeza que você vai gostar e compartilhar com as pessoas que você gosta e que você conhece. 107 Podcast, eu sou o Ângelo Berg, aqui do meu lado hoje, Rita Lengruber, atriz, roteirista, blá, 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 flamenguista pela cor do preto e vermelho ali no nosso figurino. E aí, tudo bem? Tudo. A gente assume o Flamengo até na pior fase, né? Porque a gente vai melhorar. E hoje a gente está aqui para conversar com a doutora Maria Fernanda Herrig, que é formada em letras, é psicóloga, pedagoga também, né? Ela vai contar melhor da história dela. E com o nosso convidado, que já teve numa outra entrevista, que está no... André Felipe Camelo. O seu podcast tem uma visualização enorme, faz um maior sucesso, as pessoas me chamam pra falar, pô, e aquele osteopata, o cara é bom. Não, e muita gente me pediu contato, várias pessoas, assim, de mãe a conhecidos me pedindo o contato, porque ele é o Dr. André osteopata, né, e a entrevista dele acho que foi muito além de um quadrado ali da osteopatia. Né? Que bom que você está aqui. O André indicou para a nossa convidada de hoje, a Maria Fernanda Herrig, que daqui a pouquinho a gente vai começar a falar com ela. Mas o André tem o conteúdo dele disponível na internet também, né? Tem, lá no @Dr. André Felipe Camelo, né, no Instagram. Falar de saúde de maneira descomplicada e principalmente o que não se vê na grande mídia, né? Por isso que a gente está aqui na 107 Podcast, para quem pensa diferente, pensa fora do quadrado e quer os porquês. Por que as coisas acontecem, né? Então hoje, por isso que hoje vai ser sensacional constelação aqui no 107 Podcast, porque nós vamos falar das dores do corpo e o André está aqui para falar das dores do corpo e a Maria Fernanda Herrig vai falar das dores da alma, dos comportamentos humanos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, André, por indicar a Maria Fernanda Herrig para participar aqui conosco. E seja bem-vinda, Maria Fernanda. Gratidão. Eu agradeço a oportunidade e é muito bom poder falar dessa forma mais fácil, mais simples de caminhar na vida. Que é muito mais simples, né? Como você já estava tocando aqui para nós. Rita, você falou que elaborou 50 questões importantes aí com a Maria Fernanda. Eu estudo muito, eu fico tensa com o podcast, eu acabo estudando muito. Mas assim, às vezes assim, não tem nenhum problema se não usar nada das perguntas. Mas é porque eu acho tão interessante esse estudo do entrevistado, né? E aí, eu não sei, mas tem desde a linearidade, assim, que eu achei muito interessante, que você tem uma formação em letras, né? E depois você vai para um caminho da psicologia, da constelação familiar, do trabalho da constelação em empresas, tudo isso que você vai contar aqui pra gente melhor. Mas a minha primeira curiosidade, tem várias, peguei até umas aspas suas aqui que eu achei interessante, mas a primeira curiosidade é sobre essa sua formação em letras, assim. Queria entender se essa sua formação, de alguma forma, ela te levou para esse seu caminho na psicologia. Eu não sei, eu pensei assim, letra são narrativas, seja ficção, não ficção, a gente está buscando narrativas, né? E depois você parece que vai para narrativas humanas, né? Para essa leitura do ser humano. Tem a ver, estou fazendo uma viagem aqui que não tem nada a ver, não, busquei um outro caminho ou uma coisa teve a ver com a outra na sua história? Teve. Como é que foi? Conta pra gente aí da sua história, como é que você decidiu o seu caminho profissional? Quando eu era pequena, eu morava no Grajaú e eu era explicadora da rua, aquela coisa de dar aula particular, você vira explicador, o nome era esse mesmo, e era assim, não era qualquer pessoa, eu era explicadora da rua, isso era grande. Você gostava desse lugar? Muito, e assim, eu sabia montar bem um questionário, sabia montar essa estrutura. E era aquela coisa de passar de ano, as crianças passarem de ano e tudo, então eu dava aula para as crianças. As mães ficavam felizes, meus amigos queriam acabar logo o estudo e a gente ia brincar. Ajudava a fazer atividade de escola. E aí eu comecei a dar aula para os irmãos mais velhos, acima da minha série. E eu falava, eu não sei a matéria, mas eu sei estudar. E aí eu montava questionário, montava estrutura. A mãe das crianças ficava satisfeita, os meus amigos queriam que os irmãos aprendessem rápido, os irmãos queriam se ver livre da história para poder brincar e todo mundo ficava satisfeito. E eu fiquei muito orgulhosa com esse meu cargo de explicadora. E aí, quando tinha que decidir a faculdade, eu falei, eu quero continuar
continuar dando aula. E aí entrou letras. Então, letras entrou dessa forma. Eu acho que foi uma continuação desse processo. Sim. Quando eu entrei em letras, eu ouvia falar em psicologia. Eu não ouvia falar em psicologia. A gente não falava em psicologia como hoje a gente fala. E aí era introdução à psicologia, introdução à filosofia, introdução à psicologia. Falei, gente, é isso que eu quero. É isso. Aí eu acabei letras, de 80 a 84 eu fiz letras. Isso que eu quero era o quê na psicologia? Entender o ser humano? Era entrar nesse mundo, abrir essa porta. Descobrir o que tem atrás dessa porta da psicologia. Não tinha nome, não era uma linha. Era eu quero falar com essa gente, eu quero ver o que despertou nessa gente esse olhar. E aí foi. Aí acabei letras, entrei em psicologia direto. E aí entrei como segunda faculdade. E isso fez toda a diferença. Porque todo mundo entrava querendo filosofar e eu queria resolver. Eu queria resolver. Era a explicadora querendo resolver. E aí isso teve todo... E aí eu comecei a fazer muitos estudos mesmo. E aí entrou assim, queria estudar como era o corpo humano, o que era chakra, o que era biorritmo, polaridade, as coisas iam chegando, você abre uma porta, começa a chegar. Descobria o mundo e aí você descobre um pouco o caminho, aí você gosta do olhar disso, e aí entrou milhões de caminhos que não são tantos, são só formas diferentes de você olhar o mundo. E geminiana que curiosidade aguçada, foi longe, André. Eu tenho certeza que você tem inúmeras questões e dúvidas e coisas que você tem curiosidade de saber da Maria Fernanda Ehrig. Psicologia é um mundo, né? Em especial da maneira que a doutora Maria Fernanda exerce, né? Que se você conversa com ela, você já busca o seu eu, né? O jeito que ela fala é completamente fora do senso comum, assim. Você passa 3 minutos com ela, você sente que o ritmo dela é diferente, a maneira como ela olha pra você é diferente, né? É encantadora. Profissionalmente e como pessoa também. De onde vem de onde vem a relação, o seu conhecimento, a sua amizade com a Maria Fernanda? A gente faz parte de um grupo de empresários, na verdade, um grupo não, o grupo de empresários, né, que é o BNI Fidúcia, um abraço para quem é do Fidúcia e está assistindo a gente, que é o segundo maior grupo de empresários dentro de um sistema internacional que chama BNI, né? E aí a gente se conheceu lá e desde lá surgiu essa admiração, enfim. E aí quando vocês disseram que tinham o tema, eu falei, tem que ser a doutora Maria Fernanda. Fiquei curioso, é um grupo de empresários? Isso, é um grupo de empresários que tenta se unir ao máximo, indicar clientes entre nós e principalmente tornar um ambiente seguro, né? Diferente do famoso mundo aqui fora, onde farinha pouca, né? Meu pirão primeiro, né? Então, tudo é em cima de comissão. Lá não. Lá a gente tenta entender quem é o CPF por trás do CNPJ, quem é aquela pessoa. Então, ela, por exemplo, me encaminha pacientes, então ela sabe o que eu faço, encaminho paciente para ela. Enfim, e aí são 80 fazendo crescer em conjunto as atividades de cada um. É bonito de ver. E as pessoas dentro de um grupo, né, de empresários, né, que você lida com empresários, você consegue perceber que existe uma certa desorientação com relação ao trato com as pessoas no mundo corporativo, Maria Fernanda? Existe em qualquer lugar, né? Quer dizer assim, como as pessoas lidam com as outras a nível profissional traz muito da história delas, né? Como o que elas trazem de casa, o que elas trazem da história delas. E não é dizer de uma vida difícil ou fácil, é como elas trabalham isso, né? E isso vai se refletindo nas relações. E isso se reflete muito na qualidade de trabalho, no atendimento, numa loja, no mercado. E tem conserto? Tem. Tudo tem conserto. Dá uma dica para nós. Né? O primeiro passo é perceber, né? Por exemplo, você não entrar no fluxo da outra pessoa, né? Você está num caixa de mercado, por exemplo, e com uma fila enorme e deu, por exemplo, R$10,30 e a pessoa pergunta, você tem moeda? E você diz não. Não, dá uma procurada aí, tem moeda, parou a fila, parou tudo. Então, se você não conseguir ser gentil, falar assim, não tenho, mas é isso, sabe? Você ajuda o outro a não se atrapalhar, você ajuda o outro a não ficar naquele nó, não ficar parado naquele nó. Não se misturar, não entrar na briga, não é dizer assim, não tenho, e aí? Não, você não vira um bate-boca no trânsito, em qualquer lugar. Então, assim, tem nós. A ideia é da gente não juntar o nó nosso com o nó do outro. Aí dá uma encrenca. Mas se a gente percebe o nó e ajuda gentilmente o outro a desatar esse nó, ou pelo menos a não piorar o nó, eu acho que a gente está fazendo muito. Mas nesse mundo moderno, pelo menos
as pessoas tendem a fazer nós e apertar o nosso impossível, tanto os delas quanto os dos outros, não? Ou eu tô enganado? Tem de tudo, né? Tem de tudo. Aí, mais uma vez, eu digo por onde a pessoa quer conduzir. Quando a pessoa reclama de alguma coisa e se torna vítima, tem um ganho secundário muito grande, né? A vitimização. Uma passividade também, de não se implicar naquilo também, né? Exato, se mistura. Por que eu me coloquei nesse lugar? Então, assim, virar vítima é o mundo, é culpado. Então, aí fica complicado de você andar. Por isso que o caminho, e aí quando você pede a dica, é perceber. Perceber. O que a gente faz quando a gente não sabe o que fazer? Você está fazendo um quebra-cabeça, você está ali no quebra-cabeça. Se você parou, não consegue, o que você faz? Sai dali, olha o todo, dá um passo atrás. Que, na verdade, não é um passo atrás no sentido de problema, é um passo de ampliar o que você está vendo. Sim. E aí fica fácil. Fica fácil Mas as de você pessoas olhar. querem dar um passo atrás? Às vezes querem. Às vezes querem. Porque, de novo, a palavra passo atrás parece que é voltar no passado, retroceder. Não é. É ganhar dimensão. Né? Se eu estou fazendo um quebra-cabeça, se eu estou aqui, se eu levanto, eu olho, eu encaixo alguma coisa que eu não estou conseguindo encaixar com esse campo de visão. Exato. E isso muda tudo. Então, eu acho que as pessoas querem, eu acho que tem um pedido de ajuda nas pessoas, até na reclamação. Maravilhoso. E aí, por isso eu digo dessa gentileza da gente caminhar para que a gente possa ajudar o outro a reconhecer esse nó, né? E se o outro não quiser reconhecer, tá tudo certo, mas a gente não precisa fazer um nó em cima do nó. Então, eu acho que é esse o caminho, né? Então, ou seja, se eu tenho um problema e eu não quero... Se eu vejo um problema em você e você não quer resolver, dê meu passo para trás e me afaste do problema, ao invés de contribuir para que ele... Porque a pessoa tem o direito de escolher não mexer naquilo. Entende? Que direito tenho eu de achar o que é melhor para o outro? Entende? Eu posso iluminar. Eu posso acender uma lanterna, eu posso trazer uma luz, e o outro pode escolher. E pode escolher não agora, pode escolher daqui a pouco, aquilo pode ficar como semente. E isso acontece nas empresas. Isso é muito comum acontecer nas empresas, né? Porque você coloca um monte de gente ali dentro e, em geral, as empresas menores, uma opinião minha, não tomam esse cuidado das relações com os seus principais ativos, que são as pessoas, né? Sim. Preocupa com se a loja tá limpa, enfim, se for uma loja, se tá tudo certo. Agora, a relação que acontece entre as pessoas, ela fica meio no segundo plano e é tudo da empresa, né? As pessoas é o que faz aquilo girar. Sim, e de novo, as empresas, muitas querem oferecer o que há de melhor dentro do olhar delas. E aí a minha proposta é exatamente essa. O que está acontecendo? Deixa eu trazer meu olhar, por isso é uma proposta inovadora. Não é a técnica de recrutar alguém ou de avaliar. Deixa eu te contar o que eu estou vendo, é um raio-x da empresa, é um raio-x das pessoas, raio-x das famílias. E aí eu posso olhar e as pessoas podem tomar decisões mais assertivas. A gente estava conversando antes, né? Eu lembro de uma empresa que eu fiz um trabalho lá e a questão deles era o filtro no segundo ano. Contar essa história, não sabia se era sigilosa ou não. Explica. Não, essa história é muito boa. Era o filtro. O filtro no segundo andar. O Rio de Janeiro é quente e quando, né, o Rio resolve ser quente, ele realmente é quente, né? E era uma empresa e tinha um filtro no segundo andar e não no primeiro andar. Então todo mundo chegava, né? Então a empresa oferecia vale transporte, milhões de coisas, mas tinha sempre uma questão, tinha um rema-rema, tinha uma implicância. E a gente começou a olhar o clima em alguns momentos. Isso acontecia mais na época do calor e tudo. Então, sabe quando você junta o quebra-cabeça? Mais na época do calor, as mesmas pessoas. Aí você começa a ver, daqui a pouco era o filtro, aí sai. Por que ninguém falou que o problema era o filtro? Porque não percebeu que o problema era o filtro. E talvez tivesse uma subjetividade aí do filtro, né? Não era só sobre beber água, hidratar, né? Como um cachorro, né? Sim, exato. Porque o pessoal do primeiro andar era assim, eu vou ter que subir para beber água? Eles não precisam. Se sentindo desvalorizado. E aí bate em outra tecla interna. Sou reconhecido, sou aceito, sou valorizado. Aí vira um bochicho interno. E é muito louco. Nossa, o pessoal do segundo andar tem água, a gente não. Gente, é muito simples. E isso acontece dentro de casa também. Isso acontece dentro de casa, isso acontece no prédio, isso acontece na vizinhança, isso acontece com você. Você sozinho, com você. Eu comigo mesmo tenho problema. Quantas vezes você está agilizando uma coisa dentro de casa e você entra em conflito, você decide que você vai sair de casa e vai para o ponto de ônibus, vai pegar o ônibus e vai para o outro bairro. Aí no caminho você já mudou de ideia. Aí chega lá, passa o ônibus para o local que você queria. Você fala, tá vendo? Foi o que você combinou.
Não é? Você descombinou no caminho. Gente, é maravilhoso. Teve uma live que você fez na pandemia, que eu tava vendo o início, assim, que tem uma fala sua que eu achei tão poética, eu não sei se é um termo técnico e eu que viajei na poesia, mas eu achei tão linda essa sua fala, que você falava sobre um carnaval de emoções. Aí você explicava esse termo carnaval de emoções, que não é o carnaval no sentido de vida louca, mas é o carnaval no sentido de algo atemporal e de... e muito interessante, que você falava sobre não perder o movimento. Sim. O que é isso de não perder o movimento? A gente é movimento, tudo é movimento. A árvore, né, a planta, tudo é movimento. Estar parado é estar em movimento? Pode até ser. Quando eu digo movimento, não acaba, não para. Tem um livro lindo do Richard Bach, chamado Ilusões, em que ele pergunta assim, mestre, a minha missão está pronta? Minha missão está acabada? E aí o mestre fala assim, você está vivo? Então não acabou, né? Então, para mim, isso traz o movimento. Então, o movimento é a possibilidade que você tem de você estar em comunhão com tudo que está acontecendo, que é movimento, né? De uma planta da natureza, seja o que for. Não quer dizer você estar ativo. Você pode estar contemplando e você está em perfeito movimento. Não precisa estar andando de um lado para o outro, não precisa estar correndo, mas você está entregue naquele momento presente, você está no estado de presença, de uma escuta ativa, né? Então isso é maravilhoso. É maravilhoso você poder estar em comunhão com o que está acontecendo. E aí o movimento vem. Que movimento, em que frequência? Não sei, isso é de cada um. Mas aí não está parado, não fechou a porta, não trancou, sabe? Você tá nessa dança. É isso que eu chamo de movimento. Mas geralmente você vai formatando a pessoa, né? Ao seu modo. E como que eu consigo sair dessa formatação que vão impondo para mim, né? Você tá lá dentro da empresa, você tem água no primeiro andar e no segundo andar, como é que eu consigo enxergar isso, dar esse passo atrás? E olhar. Olha, eu tenho uma experiência com a psicologia há mais de 30 anos, então assim, e antes, desde pequena, eu tenho 4 filhos, então olhar gente e se misturar com gente, para mim, assim, é o sabor da vida. Então fica muito fácil, é como quando um pintor olha para uma parede, ele sabe que tipo de tinta, o que ele vai precisar, né, dentro da expertise dele, dentro do que ele aprimorou, ele vai aprimorando o olhar nessa direção. Então assim, numa empresa, as pessoas trazem a história delas. Então, essa pessoa traz a casa dela. Então, assim, atrás de uma pessoa tem todos os familiares, tem os valores, tem o que ele considerou importante ou não, o que ele mudou, tem os professores, tem as escolas, tem o tipo de amigos. É muita coisa. Atrás de uma pessoa tem muita coisa, tem um mundo. Agora, o que a pessoa faz com isso é dela. É a responsabilidade dela. Mas dentro do capitalismo, que é tão pragmático e feito de demandas e entregas, né? Existem empresas que estão dispostas a ter essa escuta, que não é por uma bondade. Às vezes até é por querer ser... financeira de tempo genial. Às vezes uma empresa, ela dá algo para os funcionários e não é bem dar, né? Quer dizer, na verdade tem toda uma negociação, tem um salário, tem benefícios. Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que fazia uma coisa que era impressionante, como os funcionários gostavam daquilo, e é claro que não era por uma bondade, até por um pragmatismo capitalista também, enfim, mas que era dar uma folga no aniversário do funcionário. Sim. Era impressionante como aquilo era uma coisa assim, era uma regra da empresa, não era por ser melhor gerente, não tinha a ver com cargo, mas era incrível como aquilo... eu acho que tinha um ponto que tocava, e tinha gente que negociava para viajar com a família, para não viajar, para ficar deprimido no aniversário, para o que quisesse. Mas assim, eu acho que era uma forma de se sentir visto como sujeito ali, individualmente, assim, né? Eu ganhei esse presente. Mais do que ganhar uma cesta, um espumante... Ele me viu. A empresa me viu. E me deu esse meu dia do meu aniversário. Isso não é dele. Era incrível como isso é lindo, é lindo. Porque, na verdade, você tem que olhar a pessoa, né? Como o André falou, é o CPF, é a pessoa, não é uma empresa. A empresa tem as pessoas. Se não fossem as pessoas, e aí, como é que ia ser? Né? Como é que é um balconista, um atendente, como ele fala, como ele se dirige a você, né? O que ele acredita daquilo ali que ele está fazendo. Eu fiz uma palestra para a CIA muito tempo atrás e assim eu estava num galpão muito grande, era onde chegava as roupas para o pessoal separar. E eu fiquei pensando assim, como é que eu posso trazer para eles que eles são importantes? Porque todo mundo
mundo é importante. Aí eu fiquei olhando a roupa passando, era tipo uns canos assim, que a roupa vai passando, né, para eles organizarem nos locais, alguns ajeitando e tudo. E aí quando eu comecei o trabalho, eu falei assim, vocês estão aqui, mas vocês entram na casa de pessoas que vocês nem conhecem. Essas pessoas abrem a porta para vocês. Vocês têm o tamanho do que vocês estão fazendo? Todo mundo se ajeitou. Maravilhoso. E aí começou. Sim. E aí eu posso oferecer algo, que é a minha proposta, seja a nível de pessoas, seja a nível de empresa, é que, assim, quando eu saia do lugar, as pessoas estejam maiores e melhores. É uma coisa de semente. Onde isso vai dar, tem de cada um. Entende? Então, eu acho, sim, que uma empresa vai economizar, se a gente pensar no lado capitalista prático, tempo e dinheiro. E vai ter um ambiente com uma qualidade muito maior. Então, eu faço palestras em empresas, eu trago esse olhar da consultoria, esse olhar do que está acontecendo, esse raio-x, né, que parece óbvio que não é tão óbvio. Depois que você fala, sim, né? E aí é muito interessante como muda tudo, muda a qualidade das pessoas, a ideia das pessoas, as pessoas se sentem encorajadas a oferecer uma mudança, uma ideia, é muito interessante. As pessoas se sentem encorajadas? Se sentem. Mas essa mudança, ela não tem que partir da pessoa? É tudo junto, é genética e epigenética, é da pessoa enquanto genética e a epigenética enquanto sistema, né? Então, por exemplo, se um gerente dá bom dia para um grupo de funcionários em que ele nunca dava bom dia, esse funcionário deixa de ser invisível. Ele já vai dar bom dia para o outro. No dia seguinte, ele, na hora da volta do almoço, ele traz um doce para alguém que aquela pessoa disse que gostava e tudo, mudou tudo, muda tudo. Tem uma dessas histórias que a gente ouve na internet aí do sujeito que ficou preso dentro de uma geladeira, de um frigorífico, e o segurança passou a noite, foi lá e olhou em todos os frigoríficos até encontrar o sujeito e tira o sujeito lá de dentro dele e fala, pô, mas como é que você soube que eu não? Ah, porque você é a única pessoa que na bom dia e boa noite hoje você não me deu genial, boa noite. eu acho essa história genial. Nunca tinha visto. Tá aí na internet, eu não sei contar direito histórias. André tá doido pra fazer uma pergunta, ele tá ali se coçando pra fazer uma pergunta. Eu tô doido pra ouvir o André também. Não é só isso, é só porque a gente tem falado cada vez mais em empresas e você percebe as pessoas cada vez mais falando corporate, né, e termos técnicos e tentando, né, ser talvez o mais frias, retas, tecnológicas e tal, quando na verdade são só pessoas que têm famílias em casa, crianças que choram de manhã, né, idosos que pedem atenção à noite, né, e aí eu queria perguntar para a doutora Maria Fernanda Hering o quanto que ela percebe, assim, trazendo um pouquinho para a parte de saúde, né, em especial de saúde física e emocional, o quanto essa questão do famoso, né, um tomate, seja ele bom ou seja ele podre, consegue interferir no meio, assim. Então, quanto uma pessoa que tem um quadro de depressão por uma questão familiar, que seja, ou mesmo intrínseca, ou um transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, sei lá, transtorno bipolar, todas as disfunções mais graves, né, as psicopatologias, o quanto isso interfere dentro do ambiente da empresa, já que provavelmente a empresa está olhando para número, está olhando para performance, está olhando para resultado e não está vendo o cara que tem depressão ali que está contaminando o entorno. O que acontece muito é que os amigos acabam meio que criando uma proteção para ele. Então, assim, começa a ficar mais desequilibrado ainda. Porque aí fica a empresa, os funcionários e um grupinho ajudando. Por exemplo, quando nas grandes empresas teve muita demissão, também foi muito difícil para quem ficou. Tem um luto de quem ficou e a sobrecarga do trabalho, entende? Então, o desequilíbrio é uma grande confusão e ele é muito mais sensível do que se imagina, né? Então, assim, de novo, vai depender muito da estrutura da pessoa, né? A pessoa traz os valores dela, ela traz o olhar dela. Na época da pandemia, teve gente que perdeu o emprego e não sabe o que fazer, teve outros que começaram a fazer máscara, teve gente que fez comida para servir ao prédio. Então, é uma virada de cada um e essa virada é uma responsabilidade de cada um. Mas quando a gente olha a empresa e quando olha todo mundo, a gente tem a possibilidade de perceber, digamos assim, o dano que está causando ou não aquilo e olhar pontualmente. Eu posso trabalhar numa equipe, por exemplo. Às vezes a empresa está tranquila, mas aquela equipe não está aí, a gente olha. Aí a equipe tem um chamamento para olhar o todo. Então isso é genial. Agora mexe com a estrutura, mexe. Por exemplo, eu lembro de uma criança que morava num apartamento, isso antes da pandemia, imagina na época da pandemia, bem antes. Morava mãe, morava avó, morava madrinha, morava criança. E já estavam pensando na criança como hiperativa. Gente, até eu, num apartamento pequeno, muito pequeno, tinha um cachorro, e não um cachorro. E ninguém para sair com essa criança para
pracinha porque não dava horário. Entende? Qualquer um só pelas paredes. Entende? Então, assim, leva essa criança pra pracinha. É quase que criar o sintoma sem perceber que Sim, agora ela poderia ter uma hiperatividade como qualquer um, claro. mas não dá para olhar ali. Você tem que, né? Então leva pra pracinha, leva pra praia, corre em algum lugar, faz alguma coisa, depois olha. É dar um passo atrás. É dar um passo atrás, é olhar o todo. É olhar o todo. O passo atrás, para mim, ele tem que vir com a frase olhar o todo. Senão parece que a gente está voltando no tempo e não é. A gente está andando no tempo à frente para poder ter essa dimensão. Aquela sua frase, se você não atrapalhar, a vida flui. Isso, você foi o que eu estava falando. Atrás, e tentar enxergar o todo, você consegue tomar um rumo melhor. Porque tem desejo dos funcionários, tem desejo da família, tem desejos, né? Quantas vezes uma pessoa fala em casa que quer ser... Hoje mudou muito, né? As atividades profissionais, né? Antigamente era tudo mais quadradinho. Hoje mudou muito. Mas lá atrás, muita gente quando falava, quero fazer tal carreira, não, isso não vai dar dinheiro, não faz. Você está matando a pessoa ali. Vixe. Entende? E aí ela começa a acreditar. Veja bem, o que pai fala, mãe fala, professor fala, e pessoa assim, fica, né? Não é qualquer um. Então... fica forte. Então você tem que limpar esse processo e trazer o acreditar na pessoa, né? E o home office? A empresa tirou um pouco, né? Tirou a pessoa do escritório e levou para dentro de casa, para dentro do cubículo, que tem o cachorro, a criança, o marido, que às vezes encontrava, uma esposa, que às vezes encontrava de manhã e à noite. Como é que ficou essa relação humana dentro de um cubículo? Marido, mulher, criança, cachorro. E sobre home office, depois eu queria emendar com uma pergunta para o Dr. André ainda sobre o tema home office, tá? Como lidar com isso da melhor maneira? Levar o computador pro... Teve de tudo, né? Eu ouvi de um pai uma vez assim, meu filho sabe ler. Ele estava emocionado, ele não sabia que o filho dele sabia ler. Gente, que... Ele não sabia que o filho sabia ler. Então teve ganhos e teve encrencas, teve de tudo, né? Entende? Teve pai que não sabia que série o filho estava. Normalmente o pai não sabia, não é um preconceito não, mas a mãe é mais ativa de um modo geral a nível da escolarização, dessas coisas, né? Reunião de pais, normalmente tem mais mãe, né? Mas assim, tem muitos pais participantes, mas eu digo, tem frases que essa do meu filho sabe ler foi forte quando eu ouvi, né? E ele estava emocionado. Então teve de tudo, né? Teve criança que se sentiu mais encorajada, viu os pais estudando, trabalhando, e aí também ia estudar, quer dizer, teve de tudo. Na verdade são oportunidades, não tem um padrão, não tem uma fórmula, mas tem assim, o que você vai fazer com isso? Eu acho que a grande chave é, o que você vai fazer com isso? Percebe e o que você vai fazer com isso? Então, percebeu, temos aqui um problema, mas eu não quero dar um passo atrás para enxergar o todo. Isso. E aí você pode estar me convidando para eu te ajudar a iluminar porque você não quer dar esse passo. Mas até onde eu posso ir é você que diz. Eu não tenho esse direito de ir aonde eu acho que é interessante. Entende? Uma empresa pode perceber que seria interessante dar o dia livre do aniversário para todo mundo. Ela pode achar. Isso não traria um problema para a empresa e ela poderia achar, e ela pode dar ou não. Mas trazer essa realidade, que isso é importante, eu acho que tem todo sentido. E ela pode, por outras razões, ou nem ter razão, autoridade, sei lá o que é. Isso também com as pessoas. As pessoas podem, por exemplo, numa relação a dois... Relacionamento a dois é muito engraçado. Adoro relacionamento. Adoro relacionamento. É muito engraçado. Tiro, porrada e bom. É muito engraçado porque as pessoas falam assim, por que você se casou com ele? O que te chamou a atenção nele? O que te chamou a atenção nela, né? Aí o cara fala às vezes assim, ela gostava de estudar, nossa, ela me contava as coisas que ela aprendia, maravilhoso e tudo, né? E agora? Agora ele é muito chato, ela sempre tem uma teoria, ela sempre... Era exatamente o que gostava, é o que ele não gosta mais, é o que ele quer jogar fora. Entende? É muito doido isso. Completamente. E a mesma coisa ela, às vezes fala assim... Pois mas isso acontece com frequência. Muita frequência. E aí você traz essa lembrança. Aí você vai viver de lembrança? Não, dar um passo? Não, agora aquela pessoa que eu gostava, agora eu não gosto mais e quero ir embora. Não, eu trago pra prática. Eu falo assim, então faz o seguinte, pede em casamento agora. Pede em casamento agora. O pessoal fala, como assim? Pede em casamento agora, vamos lá de novo. Depois vocês se separam. Né? Às vezes o casal vem querendo se separar, vem numa terapia de casal, até não estando bem. Fala, mas vamos voltar, vamos casar de novo. Então pede a ela pra casar, porque você valoriza isso. Aí é muito engraçado, porque ri, lembra de outra coisa, e a mesma coisa é ela. Às vezes ela fala assim, nossa, o que eu gostava era porque o que eu falava era importante para ele. Nossa, eu falava, ele me atendia. Aí e agora?
Agora ele não faz nada. Eu falei, mas é isso que você me contou que acontecia. A diferença é que você me contou com laço de fita e agora você me conta sem laço de fita. Sim, e eu acho que as pessoas talvez não, eu não sei, eu posso estar equivocada também, é uma visão minha, mas eu acho que assim, até tem uma idealização do relacionamento como algo fluido que acontece naturalmente. No período da paixão, tudo bem, mas eu acho que até num casamento, assim como relações afetivas em geral, de mãe e filho, de tudo, eu acho que às vezes tem muita coisa que a gente parece que tá tirando uma romantização aí, mas que eu acho que passa pelo racional. Eu falo muito para amigos e amigas assim que estão super quase separando, não sei o que eu falo, e que às vezes tudo bem separar, às vezes separar é maravilhoso, tudo bem. Nada contra o divórcio, mas assim, às vezes também eu acho que a gente é engolido pela vida e às vezes eu acho que a gente precisa assim, cara, cria a sexta-feira à noite que é de vocês, Sim. Aí tem que botar com os avós, tem que ver como é que faz com o filho, quem não tem filho, né, que fica mais difícil, mas às vezes tem uma demanda que é quase que começa pelo racional. Aí naquele dia do vinho, não teve vinho, acabou brigando, um dormiu, o outro tava com... Tudo bem, mas existiu aquele quase que um horário programado sim para o casal, mesmo sim. Que tenha sido uma tragédia. Acabou em briga, acabou que um teve que atender um paciente. Eu não sei, mas às vezes eu acho que a demanda ela começa quase que do racional. Vou passear com meu filho, zero vontade, tá chovendo. Mas aí depois eu acho que talvez a coisa possa, não sei como é que vai ser o final dessa história, mas às vezes eu acho que as demandas emocionais, elas começam por um atravessamento meio racional mesmo, né? E eu acho que tem um ciclo, casal separar, tá tudo certo, entende? Não é? Não é separar não é porque deu errado. Sim, exatamente, né? Porque ia dar errado, é um ciclo, né? Porque ia dar certo. É um ciclo, né? Então tá tudo certo, ficar casado para sempre ou não, tá tudo certo. Eu lembrei rapidinho de uma história de um garoto, mas isso deve ter uns 20 anos atrás, que ele era o único da turma que os pais moravam juntos. Então, toda segunda-feira todo mundo tinha que contar alguma coisa, porque estava na casa do pai e da mãe, ele não tinha, então ele queria que os pais se separassem. Né? Isso há 20 anos, muito louco, né? A gente fala, aí todo mundo tem duas casas, todo mundo tem uma história, todo mundo vai ao cinema, vai não sei o que, a casa dele, né? Ninguém tinha esse lazer tão pontual assim. Mas o que eu diria assim, sobre esse ciclo, é que eu acho que é muito importante perceber, de novo eu trago essa palavra como mágica, digamos, com a consistência dela, porque se briga sem perceber. Vai num avalanche de coisa, daqui a pouco você está brigando, você nem sabe direito o que é, tem uma insatisfação. Se você percebe, você traz à tona o que é bom e o que não é, o que tá legal e o que não tá. E aí, isso a nível de casal, de família, de filhos, de empresa, seja lá o que for. E aí, quando você percebe, você pode olhar como se você botasse as peças do quebra-cabeça aqui. E aí é outra etapa. E aí pode ter um ciclo de uma separação ou não, mas aí você não sai do filme no meio do filme. Sim. Você sai no final. Você sai inteira. Você sai porque ninguém tá no meio de uma crise e acha que maneiro, tô numa crise vai ser super fértil pra mim no futuro. Senão você sai no impulso e aí não fecha. Sim. Quais empresas é assim também? Porque eu vejo muita gente que faz de tudo para entrar numa empresa, faz processo seletivo, etc. E aí passa um mês e aí aquele cara já não aguenta mais, não é verdade? Esse é um ponto. E com relação também, se fosse possível você falar, doutora, se vocês me permitem fazer essa pergunta, que é assim... Eu conheço pessoas que trabalharam 35 anos na mesma empresa, né? Nunca chegaram atrasado, nunca faltaram, nunca nada. Hoje em dia, né, você tem pessoas que trocam de empresa a cada 2 anos. Como é que está essa questão da pessoa se apaixonar pela empresa, digamos assim? Arrasou na analogia, hein? Você achou? Achei incrível. Adorei a analogia. Lá atrás, eu acho que tinha muito uma cultura da pessoa entrar num trabalho e ela era daquele trabalho. Ela dava uma fidelidade, e uma mistura da identidade, talvez, né? Eu me misturo, eu faço parte. Isso, o pertencimento é algo muito forte. Isso mexe com a nossa história, o pertencimento, né? Então, você pertence, você está seguro. Quer dizer, assim, isso vai mexendo a nível cerebral com muita coisa, né? E aí, aonde fica esse movimento de você pertencer a um lugar? Fica de que eu também quero devolver para esse lugar. Né? Se eu sou sócia desse clube, eu vou cuidar do clube. Se tem uma coisa quebrada, eu vou avisar alguém para consertar, porque é o meu clube, é minha casa, é minha turma. Então as coisas vão acontecendo assim. Hoje em dia, eu acho que tem muito o tempo. Eu acho que a coisa do tempo ela é muito alucinada. Né? A pessoa, a criança nasce, já tem uma escola reservada para ela, aí vai, qual é a faculdade, qual é o curso, vai estudar muitas atividades, não tem o tempo livre. Né? Eu lembro que às vezes, com as crianças lá em casa em Itaipava, a gente deitava e ficava vendo a nuvem no céu, entende? Assim, aí uma vez eu falei para um paciente, falou assim, mas pra quê? Eu falei, Pra quê? Perfeito. Onde é que eu vou usar isso? Entende? Então, assim, é muito louco. Então, assim, eu acho que isso vem desse impulso que a gente até estava falando no início. Você entra no elevador, tem uma televisão. Você entra no ônibus, tem uma televisão.
Você chega num lugar, tem várias televisões. Você chega num restaurante, tem várias televisões. E às vezes, com o noticiário, você está almoçando. Não, e você ainda está com o seu celular respondendo coisa... Então é muita estimulação, e Exatamente. isso acelera. E aí tem uma diferença entre quem é positivo e quem é negativo ligado ao tempo, que eu acho uma delícia. E é o seguinte, como é que você percebe se uma pessoa é mais positiva ou ela é negativa diante das coisas? Pela carga de tempo que ela dá. Por exemplo, uma pessoa otimista perde o ônibus. Chegou a perder o ônibus, fala assim, bobiei. E vai em frente, porque ela sabe que o dia dá certo. O dia dá certo é maior do que perder o ônibus. Perder o ônibus é pequenininho, é transitório. O dia dá certo é grande. Isso é uma pessoa positiva. A pessoa negativa perder o ônibus fala assim, é sempre assim. É sempre assim. Ou eu falhei. Ou às vezes ainda pega o ônibus e reclama, né? Porque não tem lugar e pra vai sentar. reclamar, porque aquilo ali é o duradouro. E se ela conseguir pegar o ônibus, ela fala assim, foi sorte. Entende? É o tempo. Se você acredita que a vida dá certo, os desafios, eles são transitórios. E aí, É possível mudar? Sim, lógico que é. Dessa carga negativa? Tudo é possível de mudar. E aí onde a gente começa? No perceber. Quando eu toco na mesa, eu sinto a mesa. O meu cérebro reconhece pelos órgãos dos sentidos. Ok. Rapidamente isso vira uma percepção. Isso aí eu não estou desejando, é fato, né? A sensação, percepção. A percepção joga para minha caixa de memória. E aí o que eu tenho na caixa de memória? Cada um tem as suas histórias na caixa de memória. Então, um dia que eu tenho que ficar de olho na minha percepção, eu não vou poder, eu não vou mudar a minha sensação. Eu vou tocar, o André vai tocar aqui, a gente está sentindo a moldura, madeira, mesa, seja lá o que for. Agora, como eu percebo, é no ponto de vista virada de chave. A gente muda o ponto de vista das coisas. Nossa, isso é fantástico. E aí muda tudo, e aí você ganha autonomia, que a gente estava falando, ganha liberdade. E aí como é que fica essa autonomia? Essa autonomia, ela fica com o poder de cada um. Tem um cara lá atrás, Vygotsky, ele tá ligado à educação. Cara, genial. É que ele morreu cedo, tinha 37 Mas anos. deixou um legado já bem interessante. Lindo. O que ele falava? De zona proximal. Né? Imagina uma bola aqui, é como se fosse uma área. Essa é uma área de desenvolvimento, é proximal. O que está de um lado? A potência. O que está do outro? A realização. Uma criança pequenininha que engatinha, ela não anda. Se eu der a mão, ela vai apoiar e vai caminhar. Então ela tem uma potência, mas ela ainda não tem o real. Essa zona é uma zona que vai dando as possibilidades ou vai dando o tempo de distância, né? No caso de uma criança engatinhar, andar, um tempo natural de cada um. Quando você olha para isso, quando você olha para Vygotsky, genial ele, né? Ele morreu no ano que ele ia fazer 38 anos, mesmo assim era bem novo, né? Morreu de tuberculose. Sim. Então, aonde eu quero chegar? O que ele traz é isso a gente está com a gente. Você pega Piaget, quando Piaget fala das etapas, uma criança vai achar que se eu pego 2 latinhas de Coca-Cola iguais, eu boto uma num copo comprido, outra num copo achatado, dependendo da idade da criança, ela vai achar que um tem mais que o outro. Vai dizer, não, aquele ali, ela viu saindo da latinha, mas é maior, é o período concreto. Então, onde eu estou querendo chegar? Tem etapas do nosso desenvolvimento que são inerentes a gente. Eu não posso pedir para uma criança de 5 anos agir como 10 ou como 15. Não posso pedir para uma empresa que estruturou de um jeito que ela mude de uma hora para outra, mas eu posso mostrar que pode ser diferente. Eu posso pegar uma criança de 5 anos, ter uma atividade física, ela cuidar do corpo e chegar numa adolescência, numa velhice com um corpo completamente diferente, saudável, é o caminho do André, de olhar isso do corpo, desse alinhamento todo no corpo, dessa saúde plena, né? Então, entende? E aí a criança vai ser diferente da outra, e isso não é bom, não é maldade ou não, é o que estimula, que recado deu para o corpo. E assim uma empresa pode oferecer uma qualidade muito grande com muito pouco tempo. E de novo, a nível capitalista ganha tempo e dinheiro. E a nível humano ganha uma história. Né? E essa relação humana hoje, ela está total evidência nas empresas. Né? Hoje as pessoas desligam, foi aquilo que você estava falando, elas se desligam muito fácil daquela empresa que antigamente você fazia carreira, como no futebol, por exemplo, os jogadores de futebol hoje, eles começam a carreira no clube e se trocam rapidamente se estão sendo desagradados, por exemplo. Treinar pessoas leva muito tempo, né? Treinar pessoas leva muito tempo. Você manter uma pessoa que já está ali, que já conhece, já sabe como é e tal, deveria ser a prioridade do que as relações supérfluas, né? Uma coisa superficial, de tipo assim, não deu, sai e a gente chama outro. Só que como que vai vir esse outro, né? As pessoas são substituíveis muito fácil.
Não, porque eu achei muito interessante essa analogia que o Dr. André trouxe, assim, entre essa questão da empresa, de estar muito tempo na empresa e a relação dos relacionamentos humanos, né? Como tudo está rápido, parece que não tem tempo para uma crise, não consegue enxergar uma crise, né? As pessoas se separam muito rápido e... Enfim, né, a gente poderia falar horas sobre isso, assim, mas aí eu fiquei pensando quando vocês falaram sobre a pandemia, sobre o home office, que eu acho que houve ganhos aí também, né, assim, até de qualidade de tempo eu passei a poder dar mais atenção para o meu filho e agora também aí eu pensei um pouco assim, do ponto de vista da saúde, eu acho que muita gente que era acostumado como eu, naquela época, a trabalhar numa empresa, ali naquele cotidiano de escritório, eu tinha ali, com todos os defeitos que a empresa pudesse ter, eu tinha, alguém pensava na cadeira de uma altura boa para mim, no meu computador, tanana, e aí de repente no home office, fora com todo mundo, com as sequelas de uma pandemia, que eu acho que não era simples, você sabia que 4.000 pessoas estavam morrendo por dia, num sistema altamente questionável que a gente estava vivendo naquele momento, né, de governo, e então é isso, aí é claro que tinha algum descuido, por exemplo, vou usar por exemplo licença aqui, mas é isso, aí eu escrevia cenas da novela já meio deitada assim, e aí não sei o quê, e aí de repente teve um momento que eu dei uma pane de saúde, como eu acho que todo mundo quase na pandemia deu, por questões tanto emocionais quanto, se é que tem uma separação aí, né? Mas eu queria te perguntar aí de novo, assim, eu não sei, eu tenho uma certa repulsa essa coisa das relações hoje serem excessivamente fluidas, né? Não falando só do relacionamento superficiais. Fluidas é errado, tudo bem, fluida tudo bem, mas é isso, gente, amizades passam por momentos difíceis também, né, intimidade eu acho que leva a crises também, e aí eu penso assim, do ponto de vista da saúde, também tem um lado positivo, a gente ganhou aí talvez algumas pessoas uma certa autonomia e liberdade de tempo, né, passou a poder buscar o filho, fazer outras coisas que antes não eram possíveis, né, nem todo dia tem que estar no escritório, até uma economia do ponto de vista da empresa. Mas me pergunto se, por outro lado, a gente andou vendo a necessidade dos contornos que tanto empresa quanto relacionamentos podem nos dar e ajudar a gente a nos sustentar, não economicamente, mas... A empresa que olha para minha cadeira, eu não sou capaz de olhar para minha cadeira porque eu nem sabia que tinha posição no computador, eu vou ver um tutorial da internet que tem... Eu não sei, existem contornos do ponto de vista tanto do relacionamento quanto da estrutura de trabalho que às vezes a gente está... Aí a gente tem que cuidar da... Entendi. Obrigada. Tá, então eu vou falar assim, do ponto de vista neurocognitivo, a primeira coisa assim, quando você vai para uma empresa, você vê gente, você vê coisa diferente, você vê o caminho, etc. E as pessoas, do ponto de vista neurocognitivo, elas começaram a olhar para paredes, para as mesmas paredes, todos os dias as mesmas paredes, e em geral paredes brancas, né? Você pega a natureza, o que é reto na natureza? Nada, do ponto de vista neurofisiológico, nada na natureza, quase, né? Nada é profundo, mas assim, quase nada na natureza é ângulo reto. É quadrado, é reto, né? Tudo tem formas, tem texturas. Esse é um ponto do ponto de vista de neurologia. Esse é um ponto. Então, do ponto de vista neurológico, as pessoas começaram a se sentir como se estivessem trancafiadas. Então, a doutora pode falar melhor do ponto de vista emocional como isso repercutiu, mas e do ponto de vista físico, as pessoas começaram a andar em cubículos muito menores, né? Então, por exemplo, eu pego o paciente e falo assim, faz atividade física? A pessoa fala assim, faço, eu limpo a minha casa. Então, assim, é melhor do que ficar sentado no sofá, mas não é o suficiente porque a gente chama de atividade física aeróbica, que é aquela que tem um desafio que você precisa de mais oxigênio para oxigenar o seu corpo. Por quê? Porque você não precisa aumentar a frequência cardíaca, né? Num certo ponto você não fica esbaforido quando você vai limpar a sua casa. Na prática, o que eu tô querendo dizer é que o nosso corpo ele deu uma definhada, entre aspas, né? Então, ele deu uma definhada do ponto de vista de saúde por ter ficado em casa, pelas pressões que a gente estava vivendo, do ponto de vista de estimulação, olhar para os mesmos lugares. Claro que aí depende exatamente, não é o que aconteceu, o que você fez, o que aconteceu com você, né? Então, tiveram algumas pessoas que estavam em casa e montaram verdadeiras estações de musculação em casa, verdadeiros parques temáticos para as suas crianças brincarem, né? Pintaram as paredes de cores diferentes, abriram, etc., né? E fizeram com que a sua saúde, né, transformaram aquilo ali quase que um novo escritório diferente. E tem pessoas que buscam o tempo inteiro o conforto, né, a zona de conforto, a passividade, como o Ângelo muito bem falou, e o corpo ele busca preservar a energia, em todos os sentidos, né? A gente não busca mudança, né? A mudança é difícil, né? A gente busca sobrevivência. Então, onde é melhor, trabalhar numa cadeira dura ou eu trabalhar no meu sofá?
Eu trabalhar na minha cama, né? Então, por exemplo, se eu estou num escritório, eu vou sentar assim, meu chefe passa a olhar para mim, que ele vai pensar, agora, se eu estou na minha casa, eu sento como eu quiser. Agora, 3 meses depois de você trabalhando no sofá da sua casa, aí começa a sua coluna, dá um tilt, aí você começa a dar ruim, né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Apesar disso acontecer muito, mas eu acho que entrar num ponto de vista da saúde física e emocional, que na verdade é uma coisa só, né? O sistema nervoso é uma coisa só. Então, quantas vezes você que está assistindo a gente aí já ouviu uma música, né? E aí ficou todo arrepiado. O que é isso? É uma sensação, como muito bem a doutora falou, né? É uma sensação entrando e mudando a sensibilidade dos seus nervos todos. Então, se você tá num ambiente, seja numa empresa, como a Maria Fernanda muito bem falou, numa empresa que te estimula, que olha para você e que você tá num ambiente positivo, etc., a sua saúde também melhora com isso. A sua frequência cardíaca não é uma frequência cardíaca baseada por cortisol, de estresse, adrenalina, noradrenalina, etc., né? É uma frequência cardíaca tranquila, de serotonina, dopamina, as endorfinas, enfim. Então, manter um ambiente saudável emocionalmente dentro de uma empresa é também cuidar da questão da saúde. Uma última fala aqui, só para a gente pensar a respeito dessa parte da saúde, né? Da saúde talvez até física. Então, por exemplo, a minha avó era rendeira no Nordeste. Então, 50 anos, olhei mulher rendeira, olhei mulher rendar, nunca teve tendinite. E aí, quantas vezes você vê uma pessoa que foi contratada, né, para o RH, 6 meses no computador é tendinite, cervicoalgia, isso e aquilo. Então, o quanto mudar, né, fazer um trabalho como a Maria Fernanda e outros psicólogos fazem num ambiente para humanizar a empresa, o quanto isso, além de melhorar a produtividade, além das pessoas quererem trabalhar lá e não ter um turnover tão grande, e o quanto você não vai ter pessoas mais saudáveis que querem ficar lá e produzir mais e fazer um ciclo virtuoso ao invés de um ciclo vicioso que todo mundo reclama o tempo inteiro. E hoje com os grupos de WhatsApp, se você não cuidar muito bem daquilo que você está entregando para o seu funcionário, para o seu marido, para sua família, os grupinhos estão correndo solto ali de críticas, né? Os elogios são difíceis, mas se bobear, críticas, faltou água no segundo andar, pô, aqui em cima não tem água não, lá embaixo tem. É verdade, vamos criar o grupo do sem água. Não funciona. O acesso à tecnologia pode fazer isso, e eu conheço pessoas que fazem grupos. Tem até uma amiga minha que ela fala assim, tem vários grupos lá na empresa que rola. Eu sei que eu não participo de muitos, porque eu sou a crítica, mas assim, isso facilita o diálogo entre as pessoas, mas também a discussão sobre alguma coisa que está desagradando pode acirrar mais e até inflamar mais aquela situação que está acontecendo, que era só a falta de um filtro de água. E se juntar é primitivo. Se juntar é sobrevivência, né? Vamos fazer um grupo. Isso aí, se você pegar, né? Pega na pré-história. Vamos ficar junto, um avisa o outro, a gente sobrevive. Então, a gente está falando de algo animal, a gente está falando de algo nosso, algo lá atrás, né? É muito interessante poder perceber dessa forma, poder perceber como não é novo, né? Por que as pessoas estão correndo e mudando de emprego? Não sabem lidar com a frustração, muitas vezes não estão preparados para isso, né? Entende? A gente teve gerações diferentes, teve aquela geração do que ninguém olhava a criança era invisível, depois teve a criança visível demais, enfim, tem toda uma sequência, mas e a construção dessa autonomia, a construção ela existir como pessoa, ela existe como uma pessoa de 5 anos, é uma pessoa de 6 anos, por acaso criança, mas é uma pessoa, eu estou olhando essa pessoa, essa qualidade. Essas mudanças estão muito abruptas, não estão? Assim, essa coisa da tecnologia, a gente não está conseguindo acompanhar o que está acontecendo, quando você descobre assim, caraca, já está acontecendo isso já é passado. Sim. E como lida com isso? As pessoas estão ficando o positivo e o negativo. Será que o negativo está ganhando destaque em relação ao positivo, já que as pessoas têm acesso a essa troca? Eu acho que você tem como oferecer o teu positivo, e positivo não é achar que está tudo bem, que está tudo, não é isso, não é deixar de ver. De forma nenhuma. Né? Não é deixar de ver. A gente percebe, de novo a palavrinha mágica, a gente percebendo você escolhe o que você vai fazer. E tem horas que você está com raiva, vai reclamar, seja o que for, mas para onde você vai. É aquele caminho maior, entende? É o que te guia. Então, isso é um dado importante. Então, o que eu acho é o seguinte, se o outro não está olhando isso, você pode olhar, e aí você já é uma sementezinha nessa mudança, né? Como você fala assim, às vezes um tomate estragado, tem os outros, mas assim, por que não ser você aquele tomate limpinho, direitinho ali? Então, é a tua contribuição. Então, isso muda tudo a nível familiar, isso muda a nível de grupo, isso muda a nível de empresa,
De novo eu digo, se eu olhar para o lado capitalista, uma empresa que trabalha com o lado humano, ela ganha muito tempo e dinheiro, muito, e ganha muita produção. E se eu olhar para o lado humano, nossa, já imaginou você acordar e estar feliz para onde você vai, e você voltar para casa querendo voltar no dia seguinte? Essa é a qualidade de vida. Mas tem algumas pessoas também que tendem essa coisa é muito romântica. Olhar dessa forma é uma coisa muito... chega a dizer brega. Isso é brega. Isso não... Por isso... O romance é brega hoje em dia. As pessoas, nossa, gostar de alguém, por quê? Eu prefiro ficar aqui isolado no meu canto. Por isso a gente traz a nível da percepção no corpo. Eu trabalhei na psicossomática da Santa Casa da Misericórdia. Eu trabalhei alguns anos lá. E você vê o que a emoção causa no corpo. Né? O que a emoção causa? A emoção. O que a emoção faz... A psicossomática é isso, né? A emoção causou isso no corpo. Eu lembro de um paciente específico, eram vários, era dentro da Santa Casa, e foi na época de 91, mais ou menos, assim. E aí, assim, você vê a emoção causando no corpo alguma coisa, e você já começa a ter, aquela emoção ali, eu acho que tem sentido aquilo. Você já começa a olhar dessa forma, estudar, fazer o grupo com os médicos. Mas eu lembro especificamente de um rapaz que eu acompanhei, que eu levei para um congresso na UF esse trabalho. E ele foi fazer uma cirurgia. Ele tinha uma úlcera muito grave e ele teve que fazer uma cirurgia e eu queria acompanhar. E na 18ª masculina, que era onde eu estava, na enfermaria, você não sabe no dia seguinte se a pessoa vai estar lá, né? Pode estar ou pode não estar. E esse eu estava acompanhando. E ele fez a cirurgia, eu queria pegar a saída dele. E cheguei lá pegando a saída dele. E ele estava com uma anestesia ainda, mas a anestesia já estava saindo, ele estava lúcido, né? E quando eu cheguei para perto dele, eu vi exatamente essa frase dele para o congresso. Eu falei, e aí, como é que você tá? Ele, pronto para outra. Aí eu fiquei gelada, eu falei, caramba, é lógico que vai fazer outra, é lógico que ele está indo nesse caminho. É uma palavra corriqueira, muita gente usa essa expressão, pronto para outra, tô bem, pronto para outra, mas de todas as palavras, olha o que ele escolheu. E a palavra, ela é poderosa. Sim. Você muda as coisas com uma palavra. Você muda, você educa ou você machuca a pessoa através da palavra. A palavra, ela é muito importante. Como você conduz uma empresa. Eu volto a dizer, quando o gerente de uma empresa entra na empresa e dá bom dia para a equipe, aquele dia é diferente. As pessoas sentam diferente. Elas vão falar bom dia para o outro. Quando você entra num prédio e fala bom dia para um porteiro, entende? Quando você fala, quando chega alguém para trabalhar na tua casa, você fala assim, toma um café antes de começar a trabalhar. Você vê o outro não é mais invisível, você percebe. Que sociedade que está sendo construída no Rio de Janeiro? Vou pegar o Rio de Janeiro como que a gente está aqui no Rio de Janeiro. Que sociedade que está sendo construída no Rio de Janeiro, onde a pessoa pega um meio de transporte, sei lá no fim do Caixa-Prego, para vir para o centro do Rio, num ônibus sem ar-condicionado, com tiro comendo, você acorda às 7 horas da manhã, já tem o noticiário, já mostra helicóptero sobrevoando a comunidade. O trem dá problema, mas você tem que chegar na hora. O que vai sair disso? Não sei, isso é uma boa pergunta. Eu acho que a gente vai ter que fazer a nossa parte de ser uma contribuição num caminho que não vá facilitar o caos disso, né? Cada um na sua profissão, cada um na sua atividade, cada um com o que acredita. Porque a pessoa acorda lá 5 horas da manhã, tem que chegar às 8 no seu sorrindo. Sim. Né? De bom humor. Suando que nem pano de cuscuz. E sorrindo, porque assim, se atrasar 5 minutos, perde o dia. Por que ajuda a pessoa a ganhar essa dimensão e perceber? Porque às vezes ela sai desse lugar, depois dessa trajetória toda, e ganha um salário mínimo num local. E ela pode começar a perceber que daqui a pouco ela pode trabalhar perto da casa dela. E aí ela ganha tempo, ela ganha qualidade. Cada um, e eu não estou dizendo que é fácil uma decisão dessa, às vezes isso envolve muitas outras coisas, ou se é possível, se tem, mas o que, de novo, eu vou para o olhar de você olhar de uma forma ampla. Se você olha para o todo, você pode escolher, e você poder escolher não é pouca coisa. Vou voltar no podcast de uma convidada nossa aqui, a Raquel Gomes, que nasceu lá no Nordeste brasileiro. Tá aí no podcast, você que está acompanhando agora, você pode assistir na nossa timeline. Corre depois desse podcast, você corre lá e procura o podcast com a Raquel Gomes, que ela conta isso, ela enxergava, ela vivia lá no Nordeste, a mãe morreu no parto, tentou matar ela quando ela renasceu, ela ganhou um pouquinho com 6 anos, ela descobriu que não queria viver aquela vida, deu um passo atrás e mudou. E aí o podcast tá aí, ela contou a história dela, é muito interessante e emocionante. E ela faz exatamente isso, ela dá um passo atrás e vê que ela não quer que
que a vida dela seja igual dos outros 13 irmãos. Daí ela resolve morar no Rio de Janeiro e a vida toma muito, outro rumo. muito lindo, muito lindo. E aí quando você fala da autonomia, que você falou às vezes, a autonomia arrepia, né? Que eu tenho um pouco de medo da autonomia não trazer o acolhimento. Mas eu sei que é um equívoco meu. Tô só trazendo a polêmica. Me vem a imagem de uma ilha, né? Às vezes uma criança está chorando, às vezes ela está triste, alguma coisa, ela está uma ilha. O que você tem que fazer? Abraçar. Ela vira uma península, você dá continente, ela faz parte de um continente. É físico, esse recado físico vai responder de alguma forma. Entende, né? Quer dizer, o André trabalha com o corpo diretamente, ele vai ver essa resposta. Então é isso, entende? Então a gente faz isso. Então exatamente o meu olhar é trazer para essa pessoa essa percepção, esse olhar mais amplo, essa possibilidade de escolher, essa autonomia com acolhimento, com autoacolhimento, né? Quando você pega as inteligências múltiplas que o Gardner trouxe, que lindo. Ele fala, gente, não é QI, sabe? A gente tem um vai entender, um vai trabalhar mais a parte musical, o outro vai trabalhar a parte matemática. Aí a pessoa diz, ufa, que bom, então eu tenho chance para mim. Né? O QI foi um rótulo durante muito tempo. Sim. Né? Aí vem o Goleman, né? E que traz a inteligência emocional e fala que hoje uma empresa é uma linguagem padrão. E uma empresa, isso não é uma ou outra. Todas as empresas sabem o valor de uma inteligência emocional. Tá, né? Todas as empresas sabem o valor da inteligência emocional. Corta aí. E as pessoas sabem o valor A empresa, enquanto corporação, tem consciência disso. E as pessoas? Algumas sim, outras não. Vai depender. Vamos falar para as que não? Para as que não, eu diria o seguinte, começa a perceber no seu corpo aonde está bom e aonde não está. O que tá bom é leve, o que tá bom te conduz. Isso vale para qualquer coisa. Vale para você comprar uma roupa numa loja, vale para você tomar um sorvete, vale para você conversar com alguém. Antes de fazer alguma coisa, percebe como o teu corpo ele te avisa. Quando eu falei da criança... A terapeuta fala exatamente isso. Quando eu falei da criança, a criança tá chorando. O que a criança tá... Ela tá perdida. Ela tá chorando, sei lá, porque tropeçou. Precisa de um... Quando você segura ela... algo encaixa, depois você vai ouvir, lógico, vai ouvir o que aconteceu, né? Mas enfim, o corpo, você está dando uma resposta para esse corpo, um ancoramento. Então, para as pessoas que não estão entendendo que tem algo maior e melhor, eu diria assim, começa a conversar com o teu corpo, mas desde a hora que você está deitado, acordando, acordou às pressas, deita um segundo e levanta um pouquinho melhor, né? Dá bom dia para você, né? Se dê oportunidade. Se dá oportunidade, reconhece, não, eu não posso fazer isso porque eu estou atrasado. Então reconhece que não é porque você aquele dia está atrasado. Conversa com você. Você às vezes sabe tudo da vida do teu amigo, mas não sabe da tua. Você sabe tudo que teu amigo vai querer, mas você não sabe o que você vai querer. Então começa a conversar, porque aí você pode dizer assim, não posso mudar agora, mas você já sabe o que quer mudar. Tem a consciência que tem que mudar. E isso vale para as empresas. Tem muitas empresas, e é isso que eu entrego para as empresas. É isso que está acontecendo, é isso que você me conta, é isso que está acontecendo. O que você quer fazer com isso? Quer continuar? Se for por essa rua, vai dar aqui. Se for por essa, vai dar. É simples assim. Mas as empresas, voltando às empresas, às vezes a empresa familiar, ela tem aquele DNA. A empresa familiar é um caso à parte, porque tem gente que... é um caso à parte. É porque junta a família e a empresa. Então, tem gente que diz assim, por exemplo, o pai, dono da empresa, fala, não, mas o meu filho, quando era pequenininho, ele era caprichoso. Ele era caprichoso, não sei por que agora ele está gerenciando esse grupo e não é. Ele traz a memória, ele traz esse filho caprichoso, ele botava os carrinhos dele tudo direitinho. Agora os papéis na mesa dele são confusos, são pessoas diferentes. Entende? Ou então, eu quero que você me respeite porque eu sou seu pai. Ali não, ali são cargos. Entende? Então, a empresa familiar, ela é uma potência enorme. É um grupo de pessoas que estão falando energeticamente uma linguagem e uma segunda linguagem que é olhar naquela direção. Gente, isso é potência, isso é muito, muito, muito maravilhoso. Por outro lado, também é um grande carnaval, né? Então, o que está acontecendo? Então, mas é maravilhoso e também é possível mapear e trazer isso. Mas só terminando um pouquinho sobre essa empresa familiar. E é muito mais difícil, é um pouco mais difícil dar esse passo atrás numa empresa familiar, né? Porque se você
Não é uma pessoa, eu não sou o diretor que vou dar um passo atrás, eu preciso convencer todo mundo aqui que essa estrutura precisa pensar de outra forma. Eu lembrei de um caso lindo, de um rapaz que o avô abriu a empresa, o pai ficou um pouco, faleceu e ele estava assumindo a empresa cedo. E a gente conversou sobre ele botar um quadro atrás dele, do avô do pai dele. Entende? Olha que lindo. Sim. Tá lá, eles estão lá. Senão, nada tinha acontecido. Às vezes uma pessoa chega com uma ideia brilhante numa empresa, né? Chega com ideia revolucionária, mas ela tem que lembrar que aquela ideia vai chegar numa empresa que surgiu através de outras pessoas, porque senão ela não estava lá. Então, se você não tivesse respeito à ordem, algo chegou antes de você. Se você não trouxer esse equilíbrio entre o que você vai dar, o que você está recebendo para equilibrar, se você não pertencer, danou-se, a confusão é grande. Tem uma curiosidade aí que é para vocês dois, assim, a impressão que dá é que a gente, o outro, ganha muito e recebe muito e tem oportunidade de se transformar, está diante de um trabalho muito rico que é feito por vocês dois, né? Tanto o doutor André, osteopata, quanto a doutora doutora Maria Fernanda, né, enquanto psicóloga, né? Porque vocês estão ajudando a desatar nós, estão ajudando o outro a se enxergar, a enxergar seus conflitos, suas questões, seus impasses. E aí eu fico com uma sensação, o que vocês recebem? Eu fico meio preocupada, assim, mas então o que a gente pode dar? Como é que a gente pode ajudar também? Eu tenho muito essa questão na minha terapia, eu fico assim, eu sei que não é um espaço para eu ficar como é que você tá para minha terapeuta, eu sei que não ali, e Deus me livre que seja, senão vai dar tudo errado, mas aí eu fico assim, caramba, ela tá aqui, eu sei que eu pago em dinheiro, mas assim, parece que, eu não sei, eu me sinto do outro lado meio que como se não estivesse suprindo. Eu sou só uma demanda. O que vocês ganham, não materialmente, mas assim, vocês se sentem recebendo, vocês não se sentem sugados, não é exaustiva essa profissão de vocês? Expansão. A gente ganha expansão. Eu ganho uma expansão individual e coletiva. Desde lá da pracinha, né? Desde lá da pracinha, desde lá de trás, lá de dando aula particular. Quando eu era explicadora, eu ganhava meus amigos rapidinho liberados pra gente brincar na rua, era isso que eu ganhava. Que, na verdade, não deixa de ser expansão, não deixa de ser esse processo de evolução. E eu acho que é a gente fazer parte, a gente fazer parte disso. Tá todo mundo no mesmo barco. Então, assim, quanto mais a gente puder ajudar nesse coletivo, é um chamado coletivo, é o que a gente, o corpo da gente vai responder através disso. O André percebe isso nitidamente pelo trabalho. Eu senti isso na psicossomática, como as pessoas conduziam as coisas. Então, assim, eu acho que o que eu ganho é poder fazer parte nesse momento, que não é por acaso que a gente está aqui, nesse momento, em 2023, outubro de 2023, aqui com essa oportunidade que vocês estão abrindo, do 107 Podcast, do André, que abriu essa porta para eu estar aqui, de estar falando para tanta gente. Alguma coisa vai chegar a alguém, esse alguém vai passar para alguém, e é isso. O que eu ganho é a possibilidade de fazer parte desse processo de evolução, de expansão, é isso. Isso é enorme. O profissional de saúde, ele tem como tudo na vida, tem sempre dois lados. E a gente lida, eu costumo brincar com amigos meus advogados que eles lidam muito com a maldade do ser humano, né, com a ganância do ser humano. Muitas vezes outros profissionais que tem lá no grupo, né, lidam com os sonhos das pessoas. O profissional de saúde lida com sofrimento. Ele lida com sofrimento. Ele pega as pessoas e a gente tem que ser muito paciente naquele dia. Pode ser que você não esteja tão paciente, mas quando eu coloco o meu jaleco é meio que a minha capa do super-homem. Então, quando eu coloco o meu jaleco, é saber que aquela pessoa, ela vem em sofrimento. Ela vem em sofrimento físico, porque normalmente está doendo e está doendo muito. Chega a gente na minha clínica de cadeira de roda, de muleta, vai para o hospital para resolver a expectativa lá. E não resolve e vem para mim, entendeu? E cada vez mais, aquilo que a gente conversou até no podcast, né? É sobre o se importar com o outro. A gente vive a época da valorização pessoal, que é ótimo, né? De você fazer o que você quer, viver, ser uma vida feliz, produtiva, etc. Só que a gente tem trazido isso muito pro eu quero ser feliz, eu quero cuidar de mim, e a gente não cuida mais do outro. Então, eu acho que primeiro uma oportunidade de exercitar isso, indo na contramão, né? Do cuidar de mim, eu exercitar isso do cuidar do outro. Esse é um ponto. Do ser paciente com o outro, do entender que ele não vai chegar sorrindo para mim sempre, porque ele tá cheio de dor, ele não tá podendo trabalhar, não tá podendo fazer as coisas, não tá podendo jogar seu futebol, não tá podendo brincar com o filho, etc. Então, lidar com o sofrimento do outro realmente é desafiador. Por outro lado, quando você consegue sanar esse sofrimento, você percebe que é mágico, assim. Você vê pessoas se transformando. Uma paciente
chegou para mim, que você vê que ela estava definhando, literalmente definhando. E aí fiz 2 consultas, encaminhei ela para alguns outros, para o Dr. Silveira, por exemplo, enfim, para outros profissionais, doutora Pauline, doutor Pedro, cada um foi cuidando de uma coisa. E é uma outra pessoa, literalmente é uma outra pessoa. E aí você vê que aquela pessoa é o amor da vida de alguém. Uhum. Né? Então, dá uma emocionada porque eu tenho muito tempo de CTI. E aí, quando a gente está no CTI, é meio como se fosse um reality show. Não tem nem janela no CTI. Mas quando frio, abre... né? É frio, é catéter, é apito, e parece um amontoado de células que está em sofrimento. Mas quando abre a porta na hora da visita, aí você vê que é o amor da vida de alguém. Aí você vê, eita, será que eu fiz o meu melhor? O jaleco diz. Exato. E aí na hora que você vê que você sanou aquele problema, aquele sofrimento, etc., aí você vê o quanto reverbera, como o quanto aquilo se espalha para uma onda de positividade e felicidade de muita gente, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande, mas o famoso grandes poderes, grande responsabilidade. Então, mas traz você se sente cuidado quando você tem essa sensação, como se fosse um retorno. Eu sinto, fiz a minha parte e eu aprendi com a história daquela pessoa. Se você puder contar muito rapidamente, eu fiz uma especialização lá no Sara Kubitschek, um curso de extensão em tetraplegia. Então eu fui para lá, isso foi 2000, muito lá para trás, e eu fui para lá para aprender técnicas, mas eu aprendi sobre vida, né? Porque são pessoas que estão em cima da cama, né? E que só mexem, né? Não mexem daqui para cima, não mexem em nada. E aí eu fui para lá para aprender como cuidar do corpo e eu literalmente só pensava assim, gente, como minha vida é maravilhosa. Né? Então, eu vou te dizer, eram pessoas que eram muito mais felizes do que muita gente que eu conheço. E muitas pessoas que aprenderam a viver daquele jeito, né? E que dão muito mais valor. O melhor dentro do que um monte de gente, por exemplo, que você comentou, que acorda, pega o trem lotado e vem suado, e vem apertado, e vem... Só que não é o que a vida faz com você, é o que você faz da vida. Trazendo para um ambiente de empresas, você tem 2 pessoas que fazem a mesma coisa, sendo que uma é super feliz, adora o que faz, etc. Na hora de resolver um problema, ela resolve assim. E tem uma outra que passa o dia inteiro reclamando. Não é a questão da carga dos problemas. É como essa pessoa... ela enxerga que é exatamente a situação. E tem uma coisa que eu lembrei quando o André estava falando, assim, é muito comum quando eu acabo um trabalho, tanto numa empresa quanto as pessoas, que elas falam assim, agora eu tô vendo. É muito comum essa expressão de agora eu tô vendo. Entende? Que é como se fosse assim, mas é que eu não estava vendo. Então a gente cai nisso. Quando você percebe, você é agente da mudança. E parece que aí, sabe, é como se eu passasse o bastão. Né? Não e às vezes são coisas óbvias. E é tão bom ser o agente da mudança, né? É tão mais legal, tão mais gostoso ser o agente da mudança do que ser o agente do caos, isso não vai dar certo, céu, azar. Muda tudo. Inclusive, é como se fosse assim, essa imagem do bastão, né? Uma corrida de bastão. É a equipe que está ganhando, né? Mas aquela pessoa vai com o bastão até ali, passa para o outro, mas é o todo, tá todo mundo torcendo. Então, a gente, né? Quer dizer, o planeta todo, é uma corrida de bastão, a gente tá passando o bastão um para o outro. Então, quando alguém vê, é como se falasse, ok, agora essa pessoa pode escolher. E o que ela vai escolher, eu posso facilitar esse caminho, mas tá na mão dela essa escolha. E às vezes ela só precisa dar um passo pro lado para poder enxergar que a porta tá aberta, ela não tá fechada. Sim. Muito legal. Queria te perguntar do seu livro, que você lançou um livro há 2 anos, né? Não sei se foi um coletivo, se você puder contar pra gente um pouquinho dessa experiência. Foi uma experiência interessante, olha aqui, ó. Muito obrigada. Foi uma experiência. Inteligência emocional para mulheres. Transforme sua vida, entenda suas emoções, alcance seu sucesso. Que bonito, deixa eu ver. Somos um grupo de pessoas, aqui, né? Eu sou coautora e foi uma experiência muito, muito, muito boa e muito prática, porque veio um monte de coisa para falar. O que eu vou falar, né? Como é que eu posso tornar isso prático? Como eu posso deixar uma dica para alguém, né? E aí eu fiquei pensando e aí eu falei, pode sim. É esse o nome do título do que eu escrevi. Pode sim, a gente pode sim, né? Então, assim, é uma oportunidade muito grande de trazer um pouco da minha história e trazer do que eu acredito que a gente pode sim. Aonde leva o pode
sim. Onde a gente chega, onde uma pessoa pode mudar de emprego, ou pode estar no emprego, onde ela pode... É o ponto de vista, né? De novo, eu não acho que é suave para uma pessoa que pega o trem, pega milhões de coisas, não é sobre isso que eu estou falando. A gente tem todo um reconhecimento da dor do outro, quando uma pessoa chega, né, para o André de cadeira de roda, tem um reconhecimento dessa dor, mas a gente tem que olhar que essa pessoa chegou lá. Ela quer. Quando ela chega lá, ela está dizendo, eu quero algo diferente do que está acontecendo comigo até agora. Essa é a virada de chave, entende? E aí o André vai estar fazendo melhor, a vida está fazendo melhor, eu com trabalho com as pessoas ou com as empresas, né? Eu tenho um grupo em que eu faço muito trabalho voluntariado, assim, muito trabalho gratuito, né? Quem quiser pode entrar pelo Instagram e eu coloco no grupo. Como é que é? O Instagram é M. Fernanda Herrig. O Instagram é M. Fernanda Herrig, que é o seu Instagram. É o meu Instagram. Lá vai ter aí a pessoa diz que quer participar desse grupo do WhatsApp, que é um grupo da empresa Ineri, e que eu faço. É muito comum nos fins de semana eu estar fazendo alguns trabalhos. E aí a pessoa entra nesse grupo. Eu mando o link, a pessoa entra no grupo e aí é muito comum. Então tem pessoas de fora do país. É muito engraçado, porque eu tento driblar o horário, porque tem gente, por exemplo, em Dubai, na Alemanha, na Austrália, então assim, aí todo mundo fala assim, esse horário é bom aqui. É bom para quem tem Sônia aqui, pode estar em diálogo. E aí eu boto assim, olha, vai ser sábado, 9 horas, Brasil. Tem que botar assim, é muito engraçado brincar com o fuso horário, né? Muito bom. E é muito interessante saber que isso também vai mexendo com as pessoas em vários locais, as pessoas estão olhando. É muito lindo. Eu acho que o mundo, essa experiência que a gente está tendo é uma enorme oportunidade. O que a gente vai fazer com ela é com a gente. E a gente vai acessar profissionais e pessoas que podem. Quando uma pessoa com cadeira de rodas chega no André, ela já está no caminho da cura. Ela chegou lá, ela buscou, ela já chamou, ela quer algo diferente do que ela estava, senão ela não chegava lá, né? Então eu acho que é isso maravilhoso. Quando a pessoa também chega lá no seu consultório também, ela já está no meio caminho da cura. Já, ela quer olhar, ela está dizendo, não tá bom, eu não sei o que é, mas não tá bom, eu não sei, entende? Então, tem um desejo. Tem um desejo, quando uma empresa diz assim, mesmo algumas, agora eu lembrei de algumas falando assim, não sei direito o que você faz, não, mas vamos ver. Ela já abriu a porta, ela já está querendo olhar uma saúde dali, ela já está querendo, e é muito lindo. Porque, assim, o retorno que eu recebo das pessoas, das empresas, de tudo, é muito simples, é muito prático. E de novo, eu retorno. Quando uma pessoa entra numa empresa, um presidente, um gerente que entrava, um diretor que entrava e que não falava com ninguém direto para a sala, fala bom dia, a gente está fazendo uma mudança monstruosa, maravilhosa, muda tudo. André. Sou eu. Eu tô doido pra ouvir mais um questionamento, que o André, ele chega aqui no microfone assim, fala, doutora Maria Fernanda, manda. Não, perguntas não faltam, né? Queria que a doutora Maria Fernanda falasse um pouquinho da experiência dela nessa questão das empresas familiares, porque mesmo as empresas, né, a gente tem empresas enormes aí que vieram de empresas familiares e a grande massa de empresas que a gente tem, de pequenas empresas, que são realmente quem gira a economia, são as empresas familiares. Quando a gente fala empresas familiares, você não precisa ser uma empresa, né, um pequeno negócio de um comércio, também é uma empresa familiar. Se você pudesse dar, sei lá, 3 dicas de como separar as coisas ou não. Ou não é para separar, é para ser junto e misturado, você é meu pai, é meu chefe, ou não. Em casa você é pai. Eu me lembrei agora da história de 2 irmãos, né, que tem uma empresa, tinha uma empresa, e aí eles acabaram separando a empresa, porque essa empresa, na verdade, era dos 2. Olha como é que a coisa vai indo, né? Então, um deles era casado e botou a esposa na sociedade. Aí ficou um trio. Quando esses 2 aqui se separaram, o irmão preferiu ficar com a ex-esposa do irmão do que com o irmão. O que, por um lado, é ótimo, porque, segundo ele me falou, eles sempre foram irmãos maravilhosamente juntos e tal, e que agora eles vão viver uma outra experiência. Porque, por exemplo, você está num encontro de família, né? Você está no encontro de família, você não está com seu irmão, você está com seu sócio. Exato. Muitas vezes, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e pudesse ir ao ponto de maneira bem prática, porque aqui nós damos soluções também na ciência. Sim, eu acho que a solução prática é primeiro ter meta. Qual é a meta? Essa empresa foi aberta para quê? E aí pode ser uma porta de garagem, pode ser uma venda de garagem, pode ser fazer bolo e vender para um grupo do prédio, do bairro, seja lá o que for, seja uma grande empresa familiar. Primeiro para saber qual é a meta dessa empresa. Isso está claro para todo mundo. Todo mundo tem que saber, essa empresa existe
existe para isso. Qual o propósito dessa empresa? Tem que ficar claro para todo mundo. E tem que ser claríssimo, né? O segundo passo é ter uma clareza de organograma, né? Mesmo. Parece simples demais e é simples demais. Quem é presidente, quem é diretor e qual é a tarefa de cada um, né? Porque aquela coisa de, não, eu já entendi. Não, entendeu, mas e aí? É o famoso combinado não sai caro. Exato. Então, assim, o diretor diz que senão começam na família a criar o nome de um cargo para encaixar, né? E aí não funciona. E a terceira coisa, eu diria o seguinte, só contrata se aquela contratação for necessária e não para ajudar. Isso é um buraco nas empresas familiares. Não é o filho do outro nasceu, não, o outro fez 18 anos, precisa estar trabalhando. A boa intenção precisa dar um emprego. Uma filha tem destaque, a outra coitada não, mas às vezes a outra coitada nem quer estar ali. Não funciona. A empresa é uma entidade no sentido de uma energia, né? A mesa é uma energia, tudo é uma energia. Uma empresa é uma energia. Eu vou oferecer para essa energia algo que encaixe com a energia e não vou pendurar algo nessa energia. Eu tive um consultor lá na minha empresa anos atrás que ele dizia que se fosse uma pessoa física seria um CPF, não um CNPJ. Sim, é exatamente. Não tinha um brinquedinho que você botava um ganchinho, até ele pular? Até pular. Não sei o nome, lembra disso? Pula pirata. Isso. Aí você botava, por exemplo, minha vez, eu botava um negocinho, aí tua vez botava, perdia quem o boneco estourasse ou balançasse na hora, né? Então, assim, é mais ou menos isso. Uma empresa, ela pode precisar de um funcionário, uma empresa familiar pode, como qualquer empresa, pode precisar de um funcionário, não ter na família alguém que encaixe ali. E tudo bem, vai procurar, porque a empresa precisa daquele funcionário, entende? E não a empresa precisa dar um jeitinho do filho, do sobrinho, do irmão, encaixar ali. Isso é nocivo para uma empresa, entende? Para a família também. Para a família, para a empresa, para as negociações, olhando a empresa como uma entidade, como uma energia, é um dano, sabe? Chega a ser cruel, digamos assim. Como não levar esses efeitos colaterais, né? Do tipo, cheguei na empresa ou aconteceu alguma coisa com o cliente, tal, e aí lá nós discutimos e aí no fim do dia tem um aniversário de mamãe. E aí tá todo mundo lá. Combinar geograficamente, né? Conta-se que Disney tinha 3 salas, não sei se era bem isso, mas o Walt Disney, eu lembro de um curso que eu fiz lá muito tempo atrás, que ele falava que o Walt Disney tinha 3 salas. Não sei se isso é verdade. A primeira ele criava qualquer coisa. Ele entrava com a equipe dele e criava. E aí, ok. Na segunda ele entrava e criticava aquilo, né? Sei lá, criticava o objetivo daquela sala era criticar. E saía, e ok. E na terceira ele dava dados de realidade para aquilo. E a potência toda que ele criou. Se isso é verdadeiro do Walt Disney, eu não sei, mas a ideia é boa. Então, por exemplo, a gente tem em casa um local que a gente gosta de estudar, um local que a gente gosta de ler, um local, pode procurar um local melhor, saber com o André qual é o melhor local, melhor posição. Mas tem um local que convida a gente para uma coisa ou outra. Então, tem energias nesse local, né? Às vezes você vai estudar, você senta no mesmo lugar, você vai ler um livro, você senta no mesmo lugar, vai ver televisão, você senta no mesmo lugar. Então, a gente pode começar a perceber, aquilo começa a ter uma energia, né? Uma memória, dizendo, uma casa tem uma memória, uma empresa tem uma memória, quem fundou, para que fundou, né? E tem de tudo. Então, esse respeito que você tem a essa energia dessa entidade, que por acaso é uma empresa, pode ser uma porta de garagem que está vendendo um brechó, muita gente, o brechó cresceu muito, muitos locais com brechó, tem um respeito àquilo. Uma pessoa que vai mudar de empresa, vai mudar de casa, né? Tem uma despedida disso, né? Tem um dizer, oi, bom dia, cheguei, mesmo que seja para a parede de um lugar e tchau, tô indo, né? Então, eu acho que no caso das empresas familiares, combinar essa saída. Não, a gente vai, ok, resolvemos, não, então a gente vai resolver amanhã. Então, amanhã aqui, nessa sala, né? Tem um insight, manda no grupo, não precisa ligar para o outro. Então, geograficamente, a gente ancorar energias muito claras. Aqui é trabalho, aqui é casa, aqui é estudo. Como você falou do teu jaleco. Você bota o jaleco. É muito, uma diferença. Tá legal, eu boto meu jaleco, muda completamente. Muda tudo. Uma sala de aula. Você falou muito sobre contorno também, né? Os contornos da uma sala de aula, o professor entra. Ele entra e vai, bota o material na mesa e tudo. Não é um abuso de poder, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre o ancoramento, sobre o encaixe. Eu vejo como atriz, assim, que às vezes eu decoro o texto, eu faço tudo assim, aí decorei exaustivamente, mais do que era para decorar. E aí tem uma hora que parece que tem uma coisa que é mágica, mas não é mágica, é completamente prático, que é quando você bota o figurino antes de gravar.
É isso, te ajuda num grau a incorporar, porque é isso, você tava fazendo a mulher grávida, aí daqui a pouco te botaram naquela barriga cenográfica de você grávida, ou não sei o quê. Que alívio, é isso. Eu lembro Ela era a delegada da novela. Delegada, Era essa delegada. essa da grávida foi outra personagem. Rapaz, Não, são duas personagens. quando eu vi essa menina de delegada, eu falei, Jesus, não conheço. Delegada Vai na Fé, da Rosane Schwartzman, que eu amo. Que foi a novela das 7, mas também essa da gravidez foi Além da Ilusão, da Alessandra Poggi, que foi uma novela das 6, que era isso, a Bárbara Paz, a personagem da Bárbara Paz, tentava roubar meu filho. Então era isso, aí eu fiquei ensaiando muito. Eu adoro ela, mais ainda depois disso. Mas era isso, era quando você chegava ali pra gravar, quando te bota o figurino e aquilo tudo, aí eu era uma vendedora de cocada. Como aquilo tudo ajuda? É isso, é você ter essa geografia toda também, né? A primeira vez que eu pisei no tablado, foi uma experiência. Eu cheguei a fazer formação de atriz, eu tenho o registro lá, porque eu queria conhecer um pouco desse mundo da literatura, disso tudo, de contação de histórias. É muito lindo. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei no tablado, algo acontece. Você não sabe direito o que acontece. E eu tinha conhecido a Maria Clara Machado lá atrás, numa palestra que teve lá na Academia Brasileira de Letras. Então, tudo foi juntando. E algo acontece. Quando você está na coxia, né? Quando você toca e o palco é pequenininho, né? A plateia é pequenininha e é aconchegante. São energias, é uma egrégora que tem ali. O que é egrégora? É a memória de um local, né? Então, é um trabalho muito lindo. Uma contação de história, né? Você traz para uma criança ou para um adulto um outro mundo, dependendo de como você conta. É maravilhoso. Que lindo. Muito lindo. Eu falei. Vai lá, Você também. A gente faz uma pergunta pragmática para você traz um lado artístico do cidadão, quando a gente menos espera. Acho que vocês dois são muito especiais. O André, ele traz o corpo todo, parece que você está vendo. Sabe quando você vê, é assim que eu sinto. Sabe quando você vê os bastidores, por exemplo, você abre um rádio, abre alguma coisa que você vê aqueles fiozinhos. O André vai contando do corpo, você vai vendo um fiozinho. Não é que você vai memorizar os nomes, as coisas, mas fica um respeito ao corpo humano, fica um respeito ao seu. Fica muito lindo, fica muito lindo. Você olha o teu corpo de uma forma diferente, você olha como um todo, é muito lindo. Agora lindo. fiquei até curioso de saber onde encontrar o André Felipe Camelo na internet, no Instagram, como é que é? Tá bom. Tenho no Instagram, é o @Dr. André Felipe Camelo. Tem as minhas empresas também, que é o @Equipe Saúde Pleno, @InsideCircle.oficial. E tem o nosso BN Fidúcia, né, que é onde nos conhecemos, nosso grupo de empresários, e mandar mais uma vez um abraço pessoal que com certeza vai assistir a entrevista. Que legal. E doutora Maria Fernanda Herrig, onde a gente te encontra? Olha, você tem consultório aqui no Rio? Tem. Aqui no Rio, atendo em Vila Isabel, também atendo na cidade, no centro. E atendo muito online e atendo em Itaipava. Também tem um espaço próprio lá, né? Em Itaipava, Petrópolis. Lá é fresquinho. Nossa, é em frente ao Parque Municipal, no Shopping Vilarejo lá. É muito bom. Onde me encontra? O meu Instagram, que tô caminhando com ele tá ficando melhorzinho, é M. Fernanda Herrig, né? E tem o site da Inery que tá chegando, da empresa, tá chegando ainda esse mês. Inery. A Inery é o quê? Nada, é tudo. É um som. Eu adoro a letra I, eu adoro o pingo no I, eu adoro. Inery Desenvolvimento? Inery Desenvolvimento Humano. Inery é um som, é a ideia de uma possibilidade, é uma inovação. É a forma com que eu olho para a empresa, é a forma com que eu olho para a vida, para as pessoas. Inery é isso, então, essa possibilidade. Quem quiser uma consultoria, é só procurar a Inery. Inery Desenvolvimento Humano, o site está acontecendo logo e vai ter o e-mail, o LinkedIn já está, Maria Fernanda Herrig, já começou agora. E aí também tem um vínculo com a Inery, com os outros caminhos que eu tô, né? E o próprio Instagram da Inery, eu vou fazer um link pelo meu. Gente, fantástico. Muito bom, parabéns. E onde se encontra Rita Lee Gruber? No meu... Na Gente, o podcast de hoje, quando a Maria Fernanda Herrig chegou aqui hoje de manhã, assim, o estúdio aqui, o fundo é verde. Iluminou, assim, né? Um olhão verde, um sorriso cativante. Eu falei, nossa, hoje vai render. E rendeu, o assunto foi sensacional, eu adorei. Maravilhoso. Eu acho que você ainda deve ter um monte de perguntas. Tudo bem, eu vou saber lidar com a falta. Eu quero agradecer a você que acompanhou aqui o 107 Podcast. Quero te convidar a compartilhar esse conteúdo que a gente está disponibilizando para você, convidar os amigos, chamar atenção para esse tema que é super importante nesse mundo tão louco que a gente está vivendo, é ou não é?
né? E é isso. E agradecer a você que acompanhou até agora e que você compartilhe com a gente, com seus amigos aí o nosso trabalho. Muito obrigado, Maria Fernanda. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Rita Lengruber, Cacá aí do apoio técnico. E vamos que vamos pro próximo. Obrigado.